Oi pessoal, tudo bem? Eu vim fazer esse vídeo hoje para explicar para vocês um pouquinho sobre o que é o psicodrama. Ao longo dessas semanas eu venho divulgando o grupo de supervisão em psicodrama e tenho recebido muitos questionamentos sobre o que é essa abordagem. Bom, então em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que o psicodrama é uma abordagem teórica e metodológica que tem uma concepção de homem, de mundo e de relação, e a partir dessa abordagem teórica e metodológica, cientistas sociais, pessoas que estudam dentro das ciências humanas, dentro das ciências da saúde, como os psicólogos, os psiquiatras, dentro da educação, como os pedagogos, por exemplo, os assistentes sociais dentro das ciências sociais, né? E várias outras profissões, utilizam dessas metodologias e dessa abordagem teórica para fazer suas intervenções e as suas compreensões sobre as relações do homem com o mundo, do homem com as instituições. Então, dentro da psicologia especificamente, nós sabemos que todo psicólogo ele tem que escolher uma determinada abordagem teórica que vai dar norte no seu pensamento e na sua conduta, seja ela em qual área for que ele vai atuar, né? Seja a conduta na área clínica ou na área escolar, na área esportiva, na área hospitalar, na área organizacional. Nós sabemos que é importante que o psicólogo tenha uma linha teórica, uma abordagem teórica que vá nortear o seu trabalho. Então, o psicodrama, ele surge no início do século passado, mais ou menos em 1920, o criador do psicodrama, Jacó Levi Moreno, ele já fazia seus estudos, suas intervenções, ele já tinha um interesse muito grande em estudar, intervir nos grupos, né? E aí ele vai afunilando seus ensinamentos, afunilando seus estudos, a sua compreensão de homem de mundo, e acaba criando, né, um arcabouço teórico metodológico muito rico e consistente. Por isso, o psicodrama é considerado uma abordagem teórica, uma teoria, dentro dessa perspectiva que eu apresentei para vocês, que é poder utilizar nas humanas, nas ciências da saúde, na educação, né? Então, o psicodrama, ele tem como principal norteador a relação humana. O nome oficial do psicodrama é teoria socionômica. O que é isso? Que nome esquisito, né? É um nome muito estranho. E aí, por alguma razão, por ser mais fácil, alguma coisa assim, o nome mais conhecido acabou ficando psicodrama mesmo, por ser um pouco mais acessível. E muita gente já me perguntou se psicodrama tem alguma coisa relacionada aos dramas da pessoa, né? A vida dramática da pessoa, por ter esse sufixo drama, né? O sufixo drama vem da influência que Moreno tem sobre seu pensamento, a influência teatral, tá? Então nós podemos considerar que basicamente o psicodrama ele bebe de duas fontes muito fortes, expressivas e importantes para dar corpo à teoria, né? E para o profissional que utiliza dela ter o suporte de pensamento, de atuação. A primeira delas é a fenomenologia existencial, que é uma filosofia que Moreno estudou, o criador do psicodrama estudou essa filosofia antes mesmo de começar suas experimentações no teatro. Então, lá da fenomenologia existencial, ele bebe da ideia de que o homem ele está em construção o tempo todo nas suas relações sociais com as outras pessoas, na relação com o mundo, né? Ele é um ser que está em constante, no movimento constante do vir a ser, né? Então ele se constrói, desconstrói, reconstrói. O aqui e agora é muito importante para a perspectiva do psicodrama, né? Como é muito importante para a perspectiva da fenomenologia existencial.
Numa outra oportunidade a gente aprofunda um pouquinho nisso, mas é muito importante entender que o psicodrama bebe desta fonte, porque é isso que vai caracterizar o pensamento do psicodramatista, é o que vai caracterizar a teoria e é o que vai diferenciar enormemente o psicodrama de outras abordagens. Tem-se muito a ideia de que, pelo fato do psicodrama ter muitas técnicas, e nós temos mesmo, né? Você tem uma outra abordagem de atuação e você pode pegar uma técnica do psicodrama e levar para sua prática, né? Como aconteceu, por exemplo, com a técnica do role-playing, que é uma técnica criada por Moreno dentro do teatro da espontaneidade, que depois vai virar o teatro terapêutico, né? Ele elabora essa técnica com alguns objetivos específicos que não nos cabe também agora abordar nesse vídeo, mas é uma técnica que depois foi difundida, foi importada, né, para outras abordagens que utilizam também dessa técnica e tá tudo bem, né? É uma técnica muito rica mesmo, ela pode ser usada, mas a gente tem que entender porque muitas vezes me perguntam assim: "Ah, Mariana, eu tenho um caso, né? A minha abordagem teórica é X e eu estou com um caso assim assado. Será que o psicodrama seria bom neste caso?" Gente, a sua abordagem teórica ela é boa o suficiente para qualquer caso. Assim como o psicodrama. O psicodrama também é uma abordagem teórica boa o suficiente para se utilizar em qualquer caso, tá? Nós podemos utilizar o psicodrama dentro de qualquer área da psicologia, tá? Como eu citei anteriormente, clínica, hospitalar, escolar, esporte e muitas outras. E nós também utilizamos o psicodrama em qualquer faixa etária, com grupos ou no contexto individual. Para qualquer caso, por exemplo, muitas vezes eu escuto do terapeuta menos amadurecido ou do estudante de psicologia uma pergunta que é a seguinte: professor, eu posso utilizar a abordagem X para casos de ansiedade, abordagem Y para casos de depressão? Porque na abordagem X eu vou tratar essa coisa do aqui e agora e tudo, e na abordagem Y eu posso ir mais lá atrás e tentar entender o que causou essa depressão, etc. O trauma, tudo. O raciocínio está corretíssimo. O raciocínio sobre o fator, por exemplo, da ansiedade estar muito ligado ao aqui e agora e a depressão muitas vezes ter uma origem no passado do cliente, tá certo o raciocínio. Porém, se você pegar a psicanálise vai ter condutas, né? Vai ter um jeito de trabalhar o sujeito para qualquer tipo de transtorno que ele tenha, para qualquer sofrimento que ele esteja passando na vida, em qualquer faixa etária. Assim como a TCC e assim como o psicodrama. Então, o psicodrama é uma abordagem teórica que tem um suporte, de uma construção mesmo teórica consolidada, densa, né? E que é preciso estudar, compreender, porque eu vejo muitas vezes as pessoas falando: eu vou fazer uma dinâmica de grupo, então eu vou usar o psicodrama. O psicodrama, para ser usado, você tem que passar por uma formação para aprender, entender que cada técnica, para se utilizar cada técnica do psicodrama, você tem que fazer antes uma leitura teórica, uma leitura da dinâmica de funcionamento daquela pessoa, daquele grupo, para identificar qual é a melhor técnica e como ela deve ser usada. Então, quando você participa, por exemplo, de uma sessão psicodramática ou de um sociodrama muito bem sucedido, pode ter certeza que aquele diretor, aquela diretora, aqueles egos auxiliares sabem muito bem o que estão fazendo, estudaram bastante para saber executar a melhor técnica, a melhor maneira para gerar o que a gente objetiva a partir do psicodrama. Como eu disse, o primeiro aporte teórico do psicodrama é a fenomenologia existencial. O segundo é o teatro. Moreno trabalhou com o teatro a princípio por uma vontade dele, né? uma inclinação que ele tinha para isso. Ele foi ser diretor de teatro da espontaneidade.
que numa outra oportunidade também eu falo sobre o teatro da espontaneidade. Mas o importante aqui é a gente entender que, assim, por que o psicodrama trabalha com as cenas, trabalha com o protagonista, trabalha com essa ideia do cenário, de trazer a situação vivida para esse contexto aí, que é o contexto da cena, né, da representação dramática. Por que o psicodrama utiliza disso? Porque o criador Moreno trabalhou com essa ferramenta e entendeu que dentro do teatro a gente poderia ter vários recursos muito interessantes, tanto para compreender o funcionamento do sujeito, e aí nós temos importantes contribuições teóricas que vão dar fundamento para a nossa leitura sobre o sujeito, que são, por exemplo, as concepções dos fenômenos, da espontaneidade e criatividade, a compreensão do que é uma conserva cultural, a compreensão de onde está a saúde mental dentro de toda essa trama da espontaneidade, criatividade, né? E também dentro da ideia de que nós, sujeitos humanos, temos vários papéis na nossa vida. A diversidade de papéis é importante também para a nossa saúde mental, porém não basta ter muitos papéis. Você tem que desempenhar cada um deles de maneira cabível, oportuna, equilibrada, tá? Dentro de cada relação demanda coisas da gente, coisas do sujeito. E a saúde mental está na capacidade desse sujeito fazer a leitura dessas demandas corretamente e estar nessa relação da maneira mais verdadeira e empática possível com aquela pessoa com quem esse sujeito se relaciona. Então, e aí, para isso acontecer, o fator espontaneidade e criatividade tem que estar funcionando bem. Então, essa é uma parte da teoria muito densa também, muito profunda, que faz com que o diretor do psicodrama, o psicodramatista, possa investigar, interpretar e encontrar a melhor solução para intervir e auxiliar que esse sujeito acorde a sua espontaneidade, porque a partir do momento que a nossa espontaneidade é despertada, nós também conseguimos ser mais criativos, né? E a criatividade não é sair pintando quadro, compondo músicas, não é isso. A criatividade é a nossa capacidade de dar respostas que caibam nas situações, de nos relacionarmos com as pessoas de uma maneira bacana, equilibrada, sem expectativas fora da realidade, sabe? Sem expectativas fantasiosas sobre aquela relação ou aquela pessoa. Então, tudo isso caracteriza a teoria do psicodrama. E quando nós falamos de estudar psicodrama, nós temos que ter clareza e ciência de que essa vai ser uma abordagem teórica, então, que eu vou levar para a minha prática de maneira integral, seja em qualquer área de atuação ou com qualquer tipo de público, eu vou poder utilizar o psicodrama, tá? Então, esse primeiro vídeo eu queria explicar um pouquinho genericamente do que é o psicodrama. Vou fazer alguns outros para dar alguns detalhes pequenos sobre a teoria para você entender um pouquinho melhor. E em breve eu vou divulgar uma aula gratuita que eu vou dar sobre essa pequena introdução ao psicodrama. Então fica de olho e assim que eu tiver mais notícias sobre essa aula, eu vou passando para vocês aqui nos vídeos. Obrigada, um abraço!